Olá! Carne Trêmula, filme que Pedro Almodóvar realiza em 1997, é adaptado do romance britânico Live Flash da escritora Ruth Rendell. O que impressiona é que ele transfere a história para Madrid e faz dela uma história bastante espanhola, inclusive com conotações políticas. O filme começa em janeiro de 1970, na época em que foi proclamado o estado de exceção na Espanha, uma espécie de AI-5, num dos momentos mais tenebrosos da ditadura franquista. É nesse ambiente, com as ruas de Madrid desertas, que uma prostituta dá à luz dentro de um ônibus. E Almodóvar aproveita para nos presentear com uma das cenas mais bonitas de toda a sua obra, das mais bem filmadas. O corresponsável é o diretor de fotografia brasileiro Afonso Beato. É o momento em que a criança nasce. A câmera está numa grua longe e ela vai se aproximando lentamente do ônibus, como se quisesse respeitar a privacidade daquele momento. Ao contrário dos primeiros filmes de Almodóvar, que procuravam chocar com sangue e outros elementos um pouco grotescos, na cena não, há uma delicadeza quase religiosa, né? Até porque a gente pode encarar o nascimento dessa criança como uma metáfora de um nascimento de Cristo também, porque é uma Espanha que vai começar uma transformação gradual, né? Até o momento em que a história dá um salto de 20 anos no tempo. E aí, 20 anos depois, com as ruas de Madrid já cheias e a Espanha respirando ares democráticos, a gente vai ser apresentado aos protagonistas do filme, uma espécie de triângulo amoroso, formado pelo Vítor, aquele jovem que nasceu no parto da prostituta, a Helena, uma junkie com quem ele teve um caso de uma noite só, e aí você lembra, obviamente, da história de Átame, né, da obsessão do personagem do Bandeiras pela Vitória Abril no Átame, como se o Almodóvar retomasse esse tema aqui no Carne Trêmula. E o terceiro vértice desse triângulo amoroso é um policial interpretado pelo Javier Bardem. Em uma certa noite, o personagem do Javier Bardem, o Davi, está fazendo a ronda pelas ruas de Madrid com seu colega policial, quando eles recebem um chamado para apurar um que seria um suposto tiro dentro de um apartamento. E é lá que estão a Helena e o Victor, que invadiu o apartamento para tentar reviver com ela aquela noite tórrida, aquele romance tórrido que eles tiveram, só que ela não se lembra de nada porque ela estava drogada. Enfim, quando parece que eles estão se entendendo, os policiais invadem o apartamento e há uma grande confusão e, no fim das contas, o Davi toma um tiro e acaba paraplégico. Quando o Vitor está na cadeia, ele descobre que o Davi e a Helena se casaram. Não se sabe se por pena, se a Helena sentiu pena do Davi ter sido baleado e ficado paraplégico, mas o fato é que os dois estão juntos. E o Davi, inclusive, se tornou um dos jogadores da seleção paralímpica de basquete espanhola, muito famoso. O Vítor, então, quando ele sai da cadeia, ele vai atrás dos dois, como uma espécie de vingança. O filme tem um ambiente muito machista, né? Uma história de homens que querem mostrar a todo custo a sua virilidade, né? Tanto que, no momento em que sai o tiroteio, inclusive, no apartamento da Helena, a preocupação do Vítor é não levar um tiro nas bolas, né? A preocupação é não atire nas minhas bolas. Ou seja, esses homens querem o tempo inteiro preservar a sua masculinidade. O Vítor quer provar para a Helena que aquela noite que eles passaram juntos, quando ela estava doidona, que ela desdenha disso naquele momento no apartamento, ele quer mostrar que ele pode se tornar o maior amante do mundo, né? Um homem incapaz de frustrar uma mulher. Então ele vai perseguir isso a todo custo, inclusive tendo um caso com a mulher do outro policial, do colega do Davi. Uma das sequências em que mais fica clara essa masculinidade que permeia todo o filme é o momento em que o Davi descobre que o Vítor saiu da cadeia e foi atrás da Helena. Então o Davi vai atrás do Vítor na sua casa, só que o Vítor é um sujeito forte, jovem, e o Davi está paraplégico, né? Se os dois fossem sair no tapa, ia haver uma confusão ali, obviamente com uma desvantagem clara para o Davi. Só que como é que o Davi reage? A primeira coisa que ele faz é apertar as bolas do Vítor. E os dois começam a brigar, né? Rolam pelo chão, até o momento em que sai um gol do Atlético de Madrid, porque a TV estava ligada num jogo de futebol e foi só sair o gol do Atlético de Madrid para eles esquecerem todas as diferenças e vibrarem com o futebol, algo bem masculino.
O fato é que Almodóvar faz da vida de Vítor uma espécie de alegoria da política espanhola nesses 26 anos entre a repressão franquista e o governo socialista do Felipe González, como se fosse importante você revisitar os traumas do passado para poder compreender melhor o presente e o futuro, que obviamente precisa de ajustes. E qual foi a maneira que o Almodóvar encontrou para contar isso? Através de uma história com elementos melodramáticos, mas vibrante, surpreendente, que mostra que esse papo de amadurecimento de Almodóvar não era em vão. Carne Trêmula é um filmaço, e o filme seguinte dele seria nada mais nada menos do que Tudo Sobre Minha Mãe. Mas sobre esse eu vou falar amanhã, tá bom? Espero que você esteja curtindo a nossa jornada Almodóvar. Deixe seu comentário. A gente se vê amanhã. Tchau!